Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra vocês. E hoje eu vou falar sobre Sandy Star Rail. Esse jogo é sinceramente o meu xodó, eu amo muito ele. Ele é feito pela mesma criadora de Be Birthday, que é a Ion7. E ele tá de graça na Play Store, caso vocês queiram ir lá ver. Ele tá para celular, então depois do vídeo vocês passam lá. Ela faz vários jogos indies, visual novels, isso é bem interessante. Inicialmente, a gente acorda dentro de um carro com a nossa mãe nos chamando e a gente tem um diálogo. Nesse diálogo, dá pra perceber que ele não quer se mudar, o Sandy não quer se mudar, só que o pai arrumou um emprego naquela cidade, então eles vão pra lá. Também dá pra perceber que o pai é abusivo e agressivo, só que a mãe meio que ignora isso e tenta inventar desculpas pra isso. Só que então ele fala pra gente calar a boca e a gente pega os nossos fones, só que eles estão descarregados, a gente ia comer doce, só que também acabou. Então a gente pede pra ligar o rádio. Quando a gente liga o rádio, a gente escuta uma notícia comum sobre tempo, sobre o clima, e depois uma notícia bem estranha, que fala que uma pessoa morreu naquela cidade, só que não sabem se ela se matou ou se foi alguém que matou ela. E essa meio que é a nossa primeira impressão da cidade. Depois disso, a gente chega na nossa casa nova e o nosso pai pede pra gente ajudar ele a levar as caixas pra porta da casa. Então, a gente vai pra cama depois de um tempo e a gente tem um outro diálogo pequeno com a nossa mãe, onde dá pra ver que a gente tá bastante ansioso e apressado por isso. Quando a gente tá dormindo, os nossos pais começam a discutir. O Sunday até tenta se distrair, mas ele não consegue. Nessa discussão, a gente consegue perceber que o pai demonstra que quer que o filho seja forte demais e que não demonstre sentimentos, que não demonstre fraqueza. E outra coisa também é que a mãe parece ser bem dependente. Ela fala que o pai pode trair ela, pode bater nela, mas que ele não pode abandonar ela. Então começa o episódio 2, Segunda-feira Trágica. A gente acorda, toma café e vai pra escola. Só que enquanto a gente tá esperando o ônibus, a gente sente uma sensação ruim. Então, quando o ônibus passa, a gente pode escolher entre entrar no ônibus ou não. Eu escolhi a rota sim e a gente vai continuar nessa. Se você escolher não, você consegue um outro final, mas a gente vai falar só sobre essa rota que eu joguei. Então, quando a gente chega na escola e desce do ônibus, a gente tá atrasado, então e acaba esbarrando na Winter. Ela também é nova, eles acabam virando amigos. E quando eles vão sair, eles percebem que eles pegam o mesmo ônibus. Nisso eles ficam conversando um pouco e a Winter fala o seguinte, que nessa cidade tem bastante mortes, tem várias mortes bem estranhas e suicídios também. Então, um pouquinho depois disso, a Winter sai e o Sandy fica sozinho. Só que então ele escuta vozes. Sua existência não tem sentido. Ninguém te ama de verdade. No fundo, você é apenas um fardo. Apenas durma. Por que tentar? Você está ficando maluco. Só um empecilho para sua família. Então, quando isso acontece, ele fica muito preocupado com a mãe dele e decide voltar rápido para casa. Quando ele chega, a mãe dele tá desse jeito. Então, ele nota que tem um espelho estranho e que a mãe dele acaba entrando dentro dele e começando a subir uma escada. Ele grita, 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 só que ela não escuta ele. Então, ele decide seguir ela. Sunday atravessa o espelho e começa a subir os degraus, enquanto chama a mãe, gritando a plenos pulmões. No entanto, sua mãe não respondeu.
Ele avançava em velocidade constante, sem parecer cansado. Sunday, apesar das dores na perna, por já ter subido vários degraus, não desistiu. Se ele não o ouviu, ele queria estender a mão para impedi-la. A distância entre eles foi reduzida. 25 passos, 10 passos, 5 passos e... Então a gente cai e chega em uma espécie de praia, só que em vez de ser água, é geleia de uva. E o Sunday diz que se sente como uma boneca, mas ainda sente dores do corpo humano. E andando pelo cenário, a gente encontra a Vela. Ela conversa com a gente e dá a entender que ela acha que a gente se matou. A gente diz que não, a gente não se matou, que a gente tá aqui pra nos salvar nossa mãe. E nisso dá a entender que talvez a mãe dele tenha se matado. Então depois ela fala algumas coisas sobre jogabilidade, o que não é tão importante pra gente agora. Nesse episódio a gente começa entrando naquela porta que a gente viu no outro cenário. E é um quarto infantil. A gente luta com alguns pesadelos e encontra uma garota. O nome dessa garota é Melanie. E conversando com ela, a gente conversa um pouco com ela. E em um certo momento ela deixa a máscara dela cair. E a gente reconhece ela, que ela é bem parecida com a nossa mãe nas fotos de infância. Mas ela nega que o nome dela não é... Ela fala que o nome dela não é Monday, que o nome dela é Melanie e sempre foi, e que ela não é mãe de ninguém. E a gente ignora isso e continua conversando. Então a gente descobre que ela também vai para o último andar. A gente vai salvar nossa mãe e ela disse que ainda não sabe quem ela vai salvar, mas que é uma pessoa muito importante. Então ela disse que ela estava ali parada por causa dessa névoa escura que fez ela chorar. Então a gente passa por essa névoa escura e entra dentro de uma memória. Nessa memória a gente vê a Melanie chorando e a gente acaba descobrindo que a mãe de Melanie só ligava pro irmão, tanto que ela nem recebia comida às vezes. O irmão tenta consolar ela e dá pra perceber também que eles se amam bastante. Então, a gente passa pela névoa e chega nesse lugar que é tipo uma floresta. De luta com alguns pesadelos, encontramos o Marin, que é o irmão da Melanie que a gente viu na memória. Ele diz que tinha feito um presente para ela, só que os pesadelos roubaram ele, então a gente tem que procurar esse presente. Quando a gente acha o presente, a gente dá ele pro Marin de volta e ele diz que deixou o presente no quarto da Melanie. E sabe essa parte que estava bloqueada? Agora ela não tá mais. Então a gente entra lá, passa por aquela memória e ela é isso daqui. Nessa memória, o Marin fala que vai pra Marinha e que vai deixar ela por alguns anos. Então ele dá um presente que é um caderninho de origami. E então ela fica bem abalada com isso e ela começa a sofrer mais abusos do que ela já sofria da mãe dela, pelo fato do irmão dela ter ido embora. E saindo de lá, a gente passa pela memória, então a gente sai e tem um lugar que tem um abismo, então tem os papéis e a Melanie faz um avião de origami e a gente passa por esse abismo. Nessa parte tem um negócio de pontos para abrir um baú. Só que não é uma coisa tão importante para a história, é só coisa para as batalhas, então eu nem me dei o trabalho. E depois dessa parte tem uma outra memória. Nessa memória a gente vai receber uma carta do irmão dela falando que ele vai voltar. E quando passamos pela porta tem outra memória. Nessa memória a gente conversa sobre coisas triviais com o nosso irmão e depois, quando a memória acaba, a Melanie se mostra muito animada para ir para a próxima memória. Só que então ela diz que quer fazer um presente pro irmão e a gente tem que coletar 3 papéis e achar uma mesa para ela fazer isso nesse mapinha aqui. E
A gente encontra o papel violeta, o papel rosa e o papel azul claro. A Melanie faz o presente rápido, então a gente vai pro próximo lugar, passando por essa porta. A Melanie vai pro porto ver o irmão dela, só que chegando lá, ela vê sua mãe chorando. E Mari não tá lá. Ela descobre que o irmão dela morreu e que ela nunca vai conseguir ver ele. Então, a Melanie, ela chora, ela se lamenta e foge do Sunday com raiva. A próxima memória que aparece é muito escura. Muito, muito mesmo. Então, quando a gente entra, a gente se depara com isso. A Melanie conversa com o irmão, entre aspas, e ele vira isso e prende ela de forma que ela fique sufocada e não consiga respirar. Então, a gente vai salvar ela. Só que quanto mais perto a gente chega, mais fica sombrio, cinza e perdendo as cores. A gente luta com Mary e salva a Melanie. Ela pede pra gente ir na frente pra ela poder se despedir. A gente passa pela porta e chegamos no último andar. A Melanie se junta a nós um pouquinho depois e a gente começa a andar por essa estrada que é bem longa, tem vários monstros pra gente lutar. E depois a gente acha uma porta. Entrando por essa porta, a gente chega num lugar bem sombrio, com vários olhos na parede, e isso é bem estranho. Tem uma estética bem hardcore, e eu gosto. E tem uma memória também muito sombria. Nessa memória a gente começa vendo que elas foram pro cemitério enterrar as roupas do Marin, porque ele não tinha o corpo. Então a Melanie tem que cavar o buraco porque eles não trazem ferramentas. Ela coloca também o barquinho de origami que ela fez. Então Melanie fica pensando por um tempo sentada e ela não percebe que o tempo passou. Quando ela se vira, a mãe dela não tá mais lá. Então ela até acha que ela vai voltar, mas ela percebe que não vai voltar a pé. Quando ela chega em casa, a mãe dela tá com outro homem e ela disse que ela não era sua filha. Eu começo a jogar pratos nela. Então, deitada no chão, com dor, com vários pedaços de porcelana em volta dela, ela pega um e quase acaba com sua vida. Mas nesse momento, a memória acaba. E quando a gente sai da memória, a gente vê a Melanie. Só que não é a Melanie que a gente passou durante o jogo. É uma Melanie diferente, mais sombria. Ela era um monstro que tinha assustado a gente no início do jogo. Começa então uma batalha entre a gente e essa Melanie. Eu não ia falar muito sobre as lutas, porque elas não influenciam muito na história, mas essa influencia. Primeiro, a Melanie. Essa Melanie aqui, os ataques dela são pratos quebrados, o que faz referência, né, o que aconteceu. A segunda é a Melanie com metade do rosto tampado por um prato, que os ataques dela são esfaqueamento e grito de dor, que também dá pra gente conectar com a história que a gente acabou de ver. E a mãe, a Malenine, que os ataques dela são saia daqui, você não é minha filha, ódio de mãe e prisão. Eu acho que prisão é no sentido de estar preso e não no sentido de prisão, porque esse negócio, a tradução às vezes é meio errada. E essa última Melanie, que tá do mesmo jeito que o irmão dela tava, que ela usa os ataques Eu Queria Nunca Ter Nascido, Solidão e Choro Incessante, que eu acho que faz referência a Melanie criança. Então, quando a gente derrota a Melanie, a gente tem um diálogo com ela e acaba que as duas decidem se juntar. A Melanie e a Monday se tornam um só. Então, depois que eles passam pelo portal, eles caem do telhado. Sunday percebe que a mãe dele tá desmaiada, então ele liga para uma ambulância. Depois de um tempo, o pai dele volta às 7 horas e ele percebe também que o pai chama ela de Melanie e não de Monday, como se
ela só tivesse existido pra ele. Isso é bem estranho. Então a gente vai pro hospital, né? E a gente percebe que o Friday, que é o pai, tá demonstrando fraqueza e sentimentos, e demonstra estar triste. Então ele pede pro Sunday voltar pra casa. Ele hesita porque ele quer ver a mãe dele, mas ele vai. Então ele dorme e é aí que acaba Sunstar Ray. Sunstar Ray é um jogo muito interessante porque ele parece ser uma metáfora sobre o suicídio, sobre traumas e como as pessoas lidam com eles. E eu amo que esse jogo usa a estética do Dreamcore de uma forma muito legal, muito foda. Tanto com as músicas, tanto com o cenário, os personagens. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o like, se inscreve, se puder comentar e mandar para algum amigo que vai me ajudar bastante. E foi isso, tchau!